ter dificuldade de separar um pouco isso, de ficar com muitas regras muito rígidas, assim, com relação aos nossos pensamentos, ou o que a gente quer pra gente, né, coisas que a gente determina, então se agarrar demais, ficar muito conectado mesmo, muito fusionado, assim, com algumas coisas, a gente acaba pode nos levar, né, assim, para esse lugar, assim, então a gente conseguir criar essa distância desses pensamentos, assim, se distanciar um pouquinho, entender esses pensamentos, e aí quando a gente distancia, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor e aí poder entender, assim, para fazer escolhas mais conscientes ao invés de entrar nesse modo automático demais de fazer tudo, né, enfim, que está no nosso pensamento, tudo que a mente manda, assim, então a gente se desfusionar, assim, né, de separar um pouquinho as coisas para entender né, o que a gente está sentindo ali e avaliar também a questão dessas regras rígidas que a gente coloca, assim, então é um outro movimento que é importante, né? Você falou da gente ver o que a gente está precisando naquele momento, entender quais são as nossas regras, o que eu posso flexibilizar, desenvolver essa flexibilidade vai ser importante, Uhum. entender, né, ter claro esse autoconhecimento e que valores, né, quais são os meus valores nesse momento, assim, né, trabalhar é um valor importante, ser uma boa profissional, mas eu não preciso estar sempre, né, produzindo o tempo todo para que eu caminhe na direção desse valor, assim, porque outras coisas também são importantes e valorosas. Então, olhar para essas Uhum. crenças ou para essas regras rígidas que a gente coloca para gente, assim, é muito importante para a gente entender se a gente está sendo guiado por essas regras ou se a gente está, né, flexibilizando algumas coisas nesse sentido. Que a nossa mente fica o tempo todo, né, narrando as coisas, tipo, ai, você fez Uhum. isso, você não fez aquilo. Hoje, tipo, eu não consegui, eu gosto de deixar a casa mais organizadinha, assim, antes de começar a trabalhar, porque eu trabalho em casa, né? Então não dá para o meu trabalho ser uma bagunça, então, mas hoje não deu. Então, aí eu fui ali pegar uma água e eu vi que a pia tá cheia de louça, aí eu fiquei pensando, ah, você deveria ter feito isso, por que que você colocou, apertou o soneca? Porque lá. Então tem as regras, os discursos internos, né? E os externos também, né? Porque você estava Sim. falando, eu pensei que eu já trabalhei em ambientes assim que eram altamente tóxicos, né? Então eu me sentia por vezes culpada por sair no meu horário e não era uma coisa meio velada, sabe? E às vezes Uhum. não era tão velada, não. A coisa era verbalizada mesmo. Tipo, ué, você vai embora, esse mês tá meio ruim, você não bateu sua meta, né? E tal, Sim. nananã, assim, beirando uma ameaça, né? Assim, beirando quase Uhum. que um assédio moral, né? Sim. E óbvio que não é pra gente aceitar essas coisas, né? Mas eu já tive momentos na minha vida que, infelizmente, eu não podia virar e falar assim, tchau, mas eu não volto, né? Mas pensar assim, né, em quando dá para estabelecer limites, a gente estabelecer, mas tem vezes que não dá, e onde eu vi que não dava, eu pensei, bom, eu não posso sair hoje, mas eu preciso de um plano B aqui para daqui a umas semanas, alguns meses, assim, um ano que seja, eu conseguir pular fora disso aqui, porque Sim. senão quantos burnouts eu precisava ter, né, para continuar, né? Assim, eu sei que Uhum. é tão difícil isso, né? Do contexto também, né? E aí a gente vai ter que avaliar, né? Isso que você falou da difusão cognitiva, por isso que eu pensei nisso, porque é uma forma da gente parar, ver se é isso, e assistir os nossos pensamentos, né? Para Uhum. E entender dar uma assim, o que que avaliada neles, né? que pode ser que ele esteja dizendo uma coisa que é verdadeira, né? Tipo assim, ó, isso aí tá te adoecendo. Você precisa encontrar uma outra alternativa. Talvez ser assertivo, estabelecer limites em algum contexto, infelizmente, é se colocar em risco, né? Enfim. Sim. Mas ao mesmo tempo tem um monte de coisas que é a gente com a gente, né? Tipo, que ninguém tá nem Sim. preocupado, assim, é mais a gente que tá se cobrando, que tá achando, como se a gente fosse o centro das atenções, né? Sim, e aí a gente pode entrar, que você falou nessa dinâmica
dessa emoção que acaba ficando bem presente nesse processo, que é a culpa, né? Assim, tanto quando vem um movimento externo de cobrança, mas quando vem esse movimento interno da gente se cobrar, assim, né? É uma emoção que está quase junta ali, porque Nossa. ela tem trazido esse movimento, assim, né? De eu me culpar Uhum. ou por não fazer aquilo, né? Ou por fazer uma coisa que eu não deveria, né? E nesse caso do descanso é isso, assim, né? A culpa pode vir muito forte, assim, nesse movimento de descansar, enquanto, né, a gente acha que não é permitido, assim, né? Que a gente não pode ou não deve fazer, assim, e é É. uma emoção que está muito ligada, assim, e aí eu, né, trago até um exemplo que eu trabalho na minha terapia, assim, porque muitas vezes eu acabo atendendo, igual a gente falou, né, eu tenho algumas noites que eu atendo, assim, e aí eu tenho Uhum. alguns limites pessoais que eu coloco, assim, de quantidade de pacientes por dia, que eu sei que eu dou conta, então quando eu vou atender até muito tarde à noite, eu deixo brechas no meu dia para fazer outras coisas, assim, Uhum. né? Para deixar a Em algum janta pronta. momento do dia a gente tem que viver, né, gente? A gente tem que viver, mas é uma emoção que muitas vezes a culpa vem, assim, né? Então, por exemplo, né, vou assistir uma série, vou assistir a novela, assim, às vezes eu vou assistir a novela 2 da tarde, porque depois das 4 eu vou começar atendimento e vou atender até 9 da noite, assim, mas aí a culpa vem de, nossa, 2 da tarde você tá assistindo novela? Assim, não, você não podia estar descansando agora, não, né? Isso não é um Uhum. horário útil de descanso, assim. Olha para o Então, seu to-do, tá cheio de coisas ali que você pode estar é produzindo. exatamente. Então, essa dinâmica, assim, né, de prestar atenção nisso, né, e Uhum. provavelmente, assim, pelo mundo que a gente vive, a culpa vai estar meio presente ali, assim, mas que, né, eu posso e devo enfrentar, vamos dizer, ela, assim, lidar com ela e fazer mesmo com culpa, assim.